Olá, boa tarde mais uma vez, estamos de volta aqui, agora quinta-feira, dia 21/2, começando o nosso bate-papo avançado de opções, de derivativos. Gente, primeira coisa é duas perguntas que ficaram lá pro nosso chat de economia, eu acabei não vendo, mas são notícias bem mais voltadas até a esse programa de opções do que para o programa de mercado. Muito bem. O primeiro é uma pergunta do Daniel Stange perguntando o que seria essa alta de 10% na OGX, e depois o Sardinha perguntando se a venda da OGX para Petronas tem algum fundamento. O fato é que existe algumas ofertas para a compra do controle da OGX. O Ike tem algumas ofertas dessa na mão, ele não tem interesse de curto prazo de vender a OGX pelo preço atual ou até pelos 10 milhões de dólares que parece que é o que ofereceram para ele. Parece que uma petrolífica chinesa também fez uma oferta significativa, então é por isso que eu não tenho operado a OGX, não pretendo operar, a não ser que seja uma compra de volatilidade. Só que comprar volatilidade para um papel que já está com 80% ou 90% de volatilidade, 80% não, mas no mínimo 75% de volatilidade ao ano, é muito arriscado. Porque passa uma semana que você não tem nenhuma notícia sobre a OGX, a volatilidade cai para 60%, você perde um monte de grana. Então o que eu sugiro para vocês é que vocês não mexam com OGX nem com opção de OGX. Sinceramente, no máximo que eu faria era comprar um pozinho de call e um pozinho de put de no máximo 5 centavos, compra aí uns 500 pau, uns R$1.000 de cada um, tanto de call quanto de put, pro lado que ela explodir, fica legal. O problema é que você não tem calls e puts tão baratinhas assim para a OGX, porque a OGX está com uma volatilidade de 80% ao ano. Então é como se fosse o cachorro correndo atrás do rabo. Você quer comprar a OGX porque ela é muito volátil, mas como ela é muito volátil, o preço da opção é muito caro. Como é muito caro, qualquer paradeira que dê no papel você perde essa grana. Você não consegue comprar uma quantidade muito grande de opções, nem de call nem de put fora do dinheiro, e aí tudo acaba se complicando. Então é por isso que eu acho que é uma aventura que talvez não se justifique essa de ficar brincando com a OGX agora. Mas de qualquer maneira vamos mudar a tela, vamos mudar aqui para o meu rosto, do meu rosto para a planilha de opções, e vamos começar com a nossa rotina tradicional, que é ver como é que estão as coisas, como é que está o mercado, como é que está a volatilidade e tudo isso. Enquanto isso, por favor, deixem o seu comentário, façam a sua pergunta, que a gente já responde logo, uma vez que tem bastante gente na sala, e além de ter bastante gente na sala, gente bacana, tipo o Daniel Stange e o Sardinha e uma turma aí que frequenta o nosso bate-papo frequentemente. Legal, vou tirar meu rosto aqui, vamos direto para a planilha. O que a gente tem aqui na Petro? Não, Valene não, estamos aqui no lugar errado, vamos para o lugar certo aqui, ó. Petro C. Uma coisa que eu preciso falar para vocês é que a planilha de Petro E, ela ainda não está pronta, ela ainda não foi finalizada, a gente está terminando, até segunda-feira com certeza vocês já vão receber. Mas eu vou dar uma olhada como é que estão as opções E, tanto Petro quanto Vale, fora do dinheiro, para ver se a gente já tem algum ratio para fazer. Se tiver, gente, adapta a planilha na mão, já dá para começar a montar a vaca na E, que é a hora certa, porque tem uns 50 e poucos dias para o vencimento, que é a quantidade de dias que a gente prefere para montar essa estratégia, uma vez que quanto mais dias faltando, mais fácil de montar o ratio, pagando menos dinheiro por isso. Então, vamos lá. A gente tem aqui as Petro C, que são as mais curtas que a gente tem. Falta 17 dias úteis para o vencimento da Petro C. E a gente tem
a Petro, ó, começando na Petro C18. TG, não esquece de fazer aquilo lá que a gente estava combinando, que é deixar já no miolinho, senão a gente fica gastando o tempo da turma aí fazendo a mudança na planilha. Vou começar aqui na 15. Opa, aliás, nem vou fazer isso, vou fazer diferente. Vou baixar isso aqui tudo. Legal, e aí vamos começar aqui da Petro C15, 16 e 17. C15, Petro C16 e Petro C17. Legal. Agora já dá pra gente fazer. Muito bem. O preço da Petro C15 é R$ 2,43. Ela é uma opção que está com 11 centavos de VE, né? Porque ela tinha que estar custando, na verdade, 2,32. Então 2,32 é o que ela tem de VI. 11 centavos é o que ela tem de VE, com uma volatilidade implícita na faixa de 36% ao ano, que é uma bela volatilidade implícita. Depois a gente tem a Petro C16, que está com 27% de vol, a Petro C17, que está custando 72 centavos e está com 28% de vol praticamente, e o resto de todas as opções que já estão ficando fora da grana, daí para frente com volatilidades cada vez mais altas, 28%, 29%, 32% de volatilidade ao ano. Em termos de taxa, gente, quem fizesse o financiamento para a Petro C15 teria uma taxa ao mês de 0,91, então menos do que 1% ao mês, isso considerando que você tem que pagar a taxa de corretagem para entrar e para sair, o que aumenta ainda mais o seu custo. A proteção é que é boa, uma proteção de 14%. Depois a gente tem a Petro C16, ela está pagando uma taxa de 1,09, ela tem 14 centavos de VE, só é pouca coisa, e uma proteção de 8,43%. Então veja aqui, só para a gente ter uma ideia, as taxas de Petro não estão tão boas, porque a taxa de juros no Brasil caiu muito e também porque a volatilidade dela está baixa. Depois a gente tem as opções fora da grana e aí a gente não vai olhar muito. Uma coisa interessante é ver, por exemplo, quanto está valendo esse ratio aqui de Petro C17 com Petro C18. Olha lá. 27 centavos vezes 2 dá 54. 54 menos 72 dá 18 centavos. Significa que você ganha 18 centavos. Lembra que eu falei para vocês que o objetivo de um ratio, de uma vaca, é ganhar 10 centavos, mas que você pode chegar a ganhar até 20 centavos? Então é isso que está acontecendo aqui. Depois você tem a Petro C18 com a Petro C19. Olha lá. A Petro C19 está 9 centavos vezes 2 dá 18. Menos 27 centavos significa 9 centavos de ganho. Não é muita coisa, mas já é alguma coisa. Depois a gente tem a Petro D. Vamos ver como é que está a Petro D. O TG já passou alguns preços de Vale e Petro Vale e Petro E, para a gente ver como é que anda o ratio. Agora vamos consertar aqui as opções que estão muito fora da grana, temos que dar uma corrigida, só um segundinho, e aí vamos aqui direto na Petro D15. Gente, quem tiver feito a pergunta, um minutinho que eu já vou lá ver se temos perguntas. Petro D16 e Petro D17. Lembrando que falta 36 dias úteis para o vencimento da Petro D, significa que ela ainda tem bastante tempo para o vencimento. Petro D15 está custando R$ 2,50, a volatilidade está lá embaixo, 25% ao ano. Veja que você tem uma taxa de retorno ao mês de apenas 0,71%. Depois você tem a Petro D16, que está 1,67, com uma vol de 28%, também não é grande coisa essa vol, e uma taxa ao mês de 1,30. O TG está dizendo que, fora o que ele passou aqui de strikes, o resto está sem negociação. Depois eu vou dizer para vocês quais são os preços que o TG me passou aqui. Duas perguntas, uma pergunta. O Delta está dizendo assim: Roxo, boa tarde. Entrei na Petro 4 a 19,20.
Hoje pensei em fazer um lançamento coberto, mas não encontrei uma boa opção. Você pode comentar, Delta, esse aqui é o problema, né? Você comprou o papel um pouco caro, e aí você pode levar aquele famoso caracu, que é o seguinte: você comprou o papel caro e aí você vai vender uma opção que o papel estando custando R$17,30, e se o papel volta para 19, você vai se arrepender profundamente. Então, primeiro conselho que eu te dou é não fazer lançamento coberto da carteira toda. Faça no máximo de metade da carteira. O ideal seria que você fosse no dinheiro, por exemplo, a opção Petro C18, vendesse 70%, 80% daquilo que você tem em ações. Então, se você tem 1 kg do papel, você venderia tipo umas 800 opções da Petro C18, mas já compraria a mesma quantidade da Petro C19, colocando aí uns 20 e poucos centavos no bolso, que é muito pouco perto do tanto que você já perdeu, mas é um paliativo, é algo que vai te dando algum recurso se o mercado for caindo ou ficando de lado, ou algo que você vai ter que pagar para fazer uma rolagem se o mercado subir, mas aí pelo menos o teu papel vai junto, tá certo? Então, mais ou menos essa é o conselho que eu te dou. O Daniel Estante está dizendo o seguinte: Petro D15 não tem liquidez nenhuma, por isso minha sugestão é colocar o número de negócios nessa sua planilha. TG, coloca lá no fundo o número de negócios para a gente, que o Daniel tem razão, inclusive porque agora a gente está negociando put, que tem bem mais problema de liquidez, inclusive, do que as calls, tá certo? Então vamos dar colocar esse campo novo aí quando a gente tiver condições. Legal, vamos agora ver como é que andam as opções Petro D. A Petro D15, então, como a gente falou, ela está com uma volatilidade abaixo do que ela deveria estar de volatilidade, que era pelo menos uns 28, 28,5 para ela seguir aí essa curvatura do Smile. A Petro D16 está 1,67, pagando aquela taxa lá de 1,30 ao mês. E aí, gente, se a gente der uma olhada, por exemplo, no ratio de Petro D18 com Petro D19, D19 vezes D19 dá 20 centavos, vezes 2 dá 40 centavos, menos 48 centavos, que é o preço da D18, você teria 8 centavos de ganho. Se você não tivesse pago nada por ela, estaria legal. Depois você tem a Petro D19 com a Petro D20. Olha lá, a Petro D20 está 9 centavos, 9 vezes 2 dá 18. 18 menos 20 dá 2 centavos. Significa o quê? Significa que mesmo que você montasse pagando 2 centavos, se o mercado subisse, você se daria bem, porque ao par de cima, que é aquele que eu sempre comento, olha, o par de cima está valendo mais do que isso. Vocês se lembram que eu montei na semana passada ou na anterior, não me lembro exatamente quando foi, semana passada não foi porque a gente teve carnaval, na semana retrasada, a gente montou um ratio numa proporção maluca de 1 para 3.7, pulando um strike, comprando um pozinho, tudo isso está registrado aqui, eu vou mostrar para vocês como é que tá, se a gente está ganhando ou perdendo dinheiro com esse cara, tá certo? Fora isso, vamos já mudar para, vamos ver primeiro a Petro E, como é que anda, e para isso eu vou mudar aqui para minha cara, e aí eu vou olhar aqui no meu computador qual foi, porque eu não estou no meu escritório, que eu tenho um monte de tela que eu posso mexer aqui, mexer ali. Eu estou em Salvador, aqui vim fazer uns negócios aqui em Salvador, então estou aqui na Futuro Invest de Salvador. Vamos lá, Vale, você já passou. Ah, legal. Agora estou vendo aqui. Petro. O que nós temos de Petro interessante? Petro E19 está custando 42 centavos. E Petro E20 está custando 21 centavos. Então não dá para montar um ratio entre Petro E19 e Petro E20. Esqueça. Depois você tem o seguinte. A Petro E21 com a Petro E20. Então a Petro E20 está custando 21 centavos,
A Petro E21 está custando 11 centavos, 11 vezes 2, 22, menos 21, você recebe 1 centavo para fazer essa trava, mas tem que comprar o pozinho na D ou na C, provavelmente na D, melhor, porque na C fica muito descasado, então não está mole de montar. Depois você tem a Petro E21, que está 11 centavos, e a Petro E22 está 6 centavos. Então 6 vezes 2, 12, menos 11, dá 1 centavo de crédito. Aí você compra o pozinho de 1 centavo numa Petro D, se você conseguir, e monta essa trava. Não acho que está extremamente convidativo fazer esses ratios na Petro. Na Vale, eventualmente a gente poderia fazer a Vale E39 com a Vale E41. Essa daqui pode ser um bom negócio, porque a Vale E39 está custando 55 centavos, a Vale E41 está custando 27. 27 vezes 2 dá 54, menos 55 você pagaria 1 centavo. Então você poderia vender um pouco mais do que 1 para 2. Você poderia comprar 1 quilo de Vale E39 e vender 2,2 kg de Vale E41. Aí você colocaria uns 4 centavos pelo menos no bolso. Com esses 4 centavos você compraria 1,2 kg de uma opção mais curta. Seria uma estratégia legal. Na semana que vem, que vão faltar aí 50 dias para o vencimento, aí a gente registra essa estratégia e vamos ver se ela vai dar lucro ou não. Mas o fato é que não está tão moleza assim de montar esses ratios todos. Desculpa, deixa eu mudar a tela de fundo aqui para vocês verem a planilha. Não está muito fácil de montar esses ratios agora não, porque a volatilidade da Petro deu uma diminuída, né? Por isso até que a gente sugeriu montar em Vale no lugar de Petro. Então seria 39 com 41, uma proporção não de 1 para 2, de 1 para 2.1, 1 para 2.2, mais ou menos isso. Legal, gente. O que mais a gente tem aqui? Petro D nós já vimos. Vamos ver como é que tá agora, como é que estão agora as puts, né? As volatilidades de put O estão na faixa de 29, Petro O, né? Put de Petro O estão na faixa de 29 a 32%, 33%. Então, alguma estratégia tipo um straddle, um strangle, alguma coisa assim poderia ser feita comprando put e call, ou fazendo alguma coisa nesse sentido. Não temos nenhuma estratégia montada disso, então vamos passar agora para as opções de Vale. Como é que está a Vale C? Olha, primeira coisa que nós vamos ver é a volatilidade. Por quê? Porque a volatilidade da Vale passou a volatilidade da Petro. A Petro anda uma empresa tão ruim, né? Vocês viram a capa da Exame esse mês, que agora ela até perdeu o ânimo, né? A pior coisa é quando a empresa fica largada e sem volatilidade. Aí as coisas ficam ruins. A Vale não. Ela está com uma volatilidade, o papel andou afundando bem aí nos últimos dias. E a gente tem, por exemplo, volatilidades de 32% ao ano no mínimo, gerando aí na Vale. Vamos mudar, vamos colocar algumas opções um pouco mais dentro da grana. Vamos colocar aí 34 e 35, Vale C 34 e Vale C 35. Legal. Olha, a Vale C 34 está 1,64. A Vale C 35 não atualizou ainda, vamos deixar ela atualizar. 32% de vol também na Vale C 34. A Vale C 35 está com 32% de vol também. Então todo mundo na Vale C com uma volatilidade na faixa de 32%. Isso é muito interessante, porque se você comprasse a Vale e vendesse a Vale C 34, só para ter uma ideia, a taxa ao mês seria de 3,49. Olha lá como as taxas de Vale agora estão radicalmente, não sei se é o mês, mas extremamente mais altas do que as de Petro. Vamos agora ver a Vale D, né? Só vou atualizar
também a Vale D 34 e Vale D 35 e ver como é que estão esses preços. Legal. Olha, a Vale D 34 está 2,15, 30% de volatilidade ao ano. Então, do mesmo jeito que a gente já viu acontecer várias vezes, a volatilidade da opção de Vale um pouco mais longa, que é da Vale D, e que tem até o vencimento ainda 36 dias úteis, está com uma volatilidade bem mais baixa, na faixa de 28%, 29%, acho que de média, por aí. Então, hoje o melhor negócio em termos de taxa para quem quer vender uma volatilidade, isso através ou de um papai e mamãe papel com opção, ou de uma trava de alta dentro do dinheiro, ou de um rate, ou de uma borboleta, seja o que for, eu acredito que seria na Vale C. É a que está com a volatilidade mais alta, então está com mais oportunidade de venda de vol. Legal, vamos agora para Vale D, nós já vimos, né? Vamos agora dar uma olhada como é que está a nossa estratégia que a gente montou 2 semanas atrás, que é a estratégia do Rachel na Petro. O que a gente tinha feito, gente? Olha, a gente tinha comprado a Vale C22 1 kg por 32 centavos. Aí a gente pulou o strike da C23 e vendeu 3,7 quilos de Vale C24 por 10 centavos. E para não ficar vendido descoberto, nós compramos 3,7 quilos de Vale C25. Perceba que nem precisava ser 3,7 quilos de compra na C25. Podia ser apenas 2,7. Nós compramos 1 quilo a mais para, se o mercado explodir, a gente até está um pouco mais comprado em opção do que vendido. Isso é ótimo, uma vez que a opção Petro C25 ela estava custando 1 centavo, então 1 quilo a 1 centavo é pouca coisa. E olha que interessante, agora, gente, nós estamos ganhando nessa trava 9 centavos. Então nós recebemos 1 centavo para montar a trava, e se fôssemos desmontar essa trava agora, nós estaríamos recebendo 8 centavos, o que daria 9 centavos de lucro, muito perto daquele objetivo de 10 centavos por mês. Mais do que isso, vocês entenderam que o que eu fiz foi, eu comprei 1 quilo de uma opção, depois eu vendi 2 quilos da opção de baixo, e aí eu comprei esses 2 quilos e vendi 4 quilos da opção de baixo. Então é como se eu tivesse feito um ratio de... Espera aí que eu só vou ver os strikes para falar o nome certinho para vocês. É como se eu tivesse feito 1 quilo de ratio para Petro C20 com 23 e tivesse feito 2 quilos de Petro C23 com Petro C24. No final eu comprei 1 quilo e vendi 4. Na verdade não vendi 4 quilos, vendi 3,7 quilos, um pouco menos do que os 4 quilos. Ótimo. O que a gente faria num momento desse, gente? Qual seria a melhor estratégia? Eu acredito que o melhor negócio seria, o Daniel que me conhece já sabe, e o TG já sabem qual é a minha resposta, vender no mínimo 30% e aí até uns 50% da posição já sair fora, colocar os 9 centavos no bolso e aproveitar que agora, se o mercado subir devagarzinho, a volatilidade vai cair, e a volatilidade caindo, a gente vai ganhar mais dinheiro ainda. Então, se a gente está realizamos lucro, colocamos o dinheiro no bolso, se além disso temos uma trava que nos beneficia na alta, vamos na Vale, na Petro e montamos um ratio, tá certo? Montamos um ratio. Vamos ver o que a gente tem de montado na D. A gente tem alguma coisa montado na D. Petro D. Montamos também uma trava parecida na Petro D, que é a seguinte trava. A gente tinha comprado 1 kg de Petro D22, tínhamos vendido 3,9 kg de Petro D24 e comprado 2,9 kg de Vale C, né, que foi na mais curta, na C25. E isso agora está dando 2 centavos de lucro, tá certo? Porque a gente fez a estratégia no 0 a 0 e agora a trava está dando para a gente 2 centavos. O que a gente faz? Realiza alguma coisa nessa trava? Eu acho que não. Se fosse eu até montaria um pouco mais ou
da Petro D ou da Petro E, aproveitando que a Petro C está super direcional de alta, a trava está super boa, ela provavelmente, se o mercado subir, vai dar bastante dinheiro. Eu não desmontaria esses 2 centavos que a gente está ganhando, deixa esses 2 centavos aí e vamos montar, aproveitar que a gente está com 2 opções, 2 estratégias de opções de Petro super bem montadas, com preços bons, dinheiro no bolso, já realizamos alguma coisa, aproveita na E e monta uma quantidade maior, tipo pelo menos 50% ou pelo menos o dobro, poderia ser até o triplo da quantidade, o dobro, da quantidade que você montou, né, do que você tem montado na C e na D, né, pelo menos o dobro do que você tem na C, o dobro do que você tem na D, não o dobro da soma dos dois, não é 4 vezes, é apenas 2 vezes. Eu acho que vale a pena montar na E e deixa. Por quê? Se o mercado sobe, aí toma um calorzinho, você vai, de repente até que vai ter que comprar um pouco da opção vendida para corrigir, mas a Petro C vai dar muita grana e a Petro D também provavelmente vai dar algum dinheiro. Gente, eu não tenho nem mais uma pergunta no nosso bate-papo, já falamos aí quase meia hora, que é o nosso tempo de objetivo para o programa. Eu acho que foi um programa interessante, vimos características interessantes na Vale, com a volatilidade mais alta que a Petro, vimos o resultado de algumas estratégias, conversamos também com o nosso amigo Delta, que está aí vendo o que faz depois que ele comprou o papel mais caro e viu o papel derreter. Então, por hoje é só, agradeço a presença de todo mundo, espero que vocês tenham tido uma semana incrível, que a sexta-feira seja muito boa nos negócios e que a gente consiga descansar bastante no final de semana. Eu estou aqui em Salvador com um casamento top no sábado, num grande amigo meu, com certeza vou curtir bastante, espero que vocês curtam bastante também. E na segunda-feira a gente está de volta falando de opções básicas, tá bom? Então tá bom, um abraço para todo mundo e muito obrigado pela presença.